Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. Bonifácio VIII, em 1302, disse: Dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação. Quem salva é Jesus, mas se você não submete ao Papa para a sua salvação, você não é salvo. Lembra? Sempre acrescenta algo. Uma característica do anticristo, Paulo diz, é que ele se coloca no lugar de Deus. É isso que o papado é. Ele se coloca como mediador entre nós e Deus. Em Mateus, capítulo 16, é aquela passagem famosa, Jesus pergunta: o que o povo está dizendo a meu respeito? E Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus então diz assim, Jesus o elogia e fala: você disse isso pelo Espírito Santo de Deus. E aí Jesus lhe diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E daí então eles dizem que esta pedra aqui é Pedro, um homem falho, pecador. Essa é a base da igreja. Essa é a base. Essa é a doutrina. Pois bem, aqui pedra é Pedro? Claro que não. A pedra aqui é Jesus. Qual foi a revelação que Pedro teve? Que Jesus é o Senhor. Jesus então retruca: esta é a pedra. Esta pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Isso é facilmente perceptível no restante da Escritura. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular principal. Paulo, aos Coríntios: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. É sobre ele que a nossa fé está edificada. Em primeiro lugar, então, a própria Bíblia nos mostra isso. É Jesus, sobre ele que nós edificamos a nossa vida. Em segundo, é naquele mesmo instante em que Pedro é elogiado e Jesus lhe diz: o Espírito Santo te revelou. No mesmo evento, Pedro fala um absurdo inspirado pelo capeta e Jesus o repreende dizendo: arreda de ti, Satanás, sai daqui, capeta. Imagine construir as nossas vidas, a nossa fé e a nossa esperança em um homem falho, que negou Jesus, que naquele mesmo instante foi inspirado pelo diabo. Mas isso foi antes de Pentecoste. Depois, lá em Gálatas, Paulo repreende Pedro, face a face, porque ele havia se tornado repreensível. Por quê? Porque eles estavam negando a verdade do Evangelho. E aí, algo interessante, porque se fosse para alguém ser o Papa dos gentios, seria Paulo. Primeiro, porque ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Segundo, que ele que repreende Pedro. Terceiro, quando eles se reúnem, Pedro e Paulo acabam dividindo as suas missões, e Pedro fica com Jerusalém e Paulo para os gentios, que somos nós. Se era para ter algum Papa sobre nós, deveria ser Paulo. Mas eles não aceitaram isso de maneira alguma. Tanto é que Paulo diz assim: quem é Apolo? Paulo é o apóstolo. Quem é Paulo? Quem somos nós? Servos. Nada de sumo pontífice. Nada de o sumo padre, o romano pontífice, a sua santidade. Nada disso não. Servos apenas, por meio de quem crestes. É só isso. Mais nada. Ele ainda chega a dizer: Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Ok. Os papas são infalíveis quando falam ex cátedra. O papado é infalível. Pois bem, como expõe o pastor Augusto Nicodemos, o Papa Adriano II decretou que o casamento civil era válido. O Papa Pio XII declarou que era inválido. Qual deles era infalível? Eugênio IV condenou Joana d'Arc à fogueira. Benedito XV declarou que ela era santa. Quem está certo? Clemente XIV acabou com os jesuítas. Pio VII restaurou-os. Quem está certo? Seus próprios concílios se contradizem. Você pode verificar isso. Essa é outra diferença. Você pode ir lá e conferir se o que eu estou falando é verdade. Você não tem que ouvir porque eu sou pastor. Eu sou pastor, submeta-se. Não, essa é uma diferença entre nós e eles.
E aqui está, como diz o pastor Augusto Nicodemos, a principal diferença entre nós e eles. Porque é a partir dessa crença de que o Papa é infalível e, consequentemente, os seus concílios, os concílios da Igreja Católica, liderados, capitaneados por ele, estão em pé de igualdade com a Escritura, é a partir daí que surgem as heresias. Para nós é sola Escritura, é somente a Escritura que é a nossa regra de fé. Somente ela. Por quê? Ora, porque o próprio Cristo chamou o Antigo Testamento de Palavra de Deus e transmitiu diretamente a seus apóstolos o Novo Testamento. É simples, então. Nós temos a chancela da Bíblia feita por Jesus Cristo. Algo que tem o testemunho de Cristo me parece ser muito mais confiável. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.